Já falei bastante aqui como a gente faz para realizar o tratamento da esclerose múltipla, incluindo drogas de alta eficácia, drogas de plataforma. Já expliquei qual que é o raciocínio para iniciar o tratamento, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de tratamentos que ainda não têm evidências, que não são eficazes para o controle da doença, da esclerose múltipla. Hoje vai ser um tema meio intrigante, mas vamos lá. Tudo isso que eu vou falar será baseado em evidência. O que eu quero dizer? Baseado em trabalhos científicos e publicados em revistas com alto impacto, tá? E que teve um estudo adequado. Número de pacientes grande, tá? Um controle, fazendo controle com placebo e assim vai, ok? Então vamos lá, é tudo baseado em evidência, não é nada baseado no Leonardo, no médico Leonardo, e sim baseado em artigos publicados em revistas de alto impacto, ok? Então vamos lá. Primeiro, a biotina. A biotina é uma das vitaminas do complexo B. Alguns anos atrás, alguns médicos, inclusive o Dr. Lublin, que é conhecido no mundo inteiro, ele começou a fazer investigação de biotina em alta dose, principalmente naqueles pacientes com quadro de esclerose múltipla progressiva, tá? Usando dose alta, 300 miligramas de biotina. E, infelizmente, os trabalhos não mostraram benefício a longo prazo. Tá? A longo prazo, a biotina não se mostrou eficaz em nada, tá bom? Um custo elevado, até porque não é tão barato e não teve benefício nenhum. Não só a biotina, vitaminas do complexo B também, uma mega dose de vitamina B12, B1 também, e infelizmente não temos nenhuma evidência científica demonstrando benefício para elas, ok? Nenhum trabalho mostrou, comparado com o placebo, que ela vai ajudar. Principalmente nas formas progressivas, que foi o que o professor pensou naquele primeiro momento, ok? Então, infelizmente, a biotina não usamos para tratamento da esclerose múltipla, tá? Nem da recorrente remitente, nem nos quadros progressivos, ok? Segundo, ômega 3. O ômega 3 também tem muitos trabalhos mostrando que pode ajudar no neurônio, fortalecer o neurônio, tá? Tem vídeo aqui no canal também falando como fortalecer o neurônio, deixar o cérebro saudável, tá? Que é de suma importância, depois vocês deem uma olhada, tá? E o ômega 3 entra nisso daí. Porém, não tem trabalhos demonstrando também eficácia do ômega 3. E o pior, o ômega 3 ideal é aquele extraído de peixes de águas profundas, águas salgadas profundas, tá? E água fria, principalmente águas frias e profundas, que não tem no nosso litoral brasileiro, tá? Costumam ser mais de países nórdicos, tá? Que é extraído o ômega 3 adequado. Então toma cuidado, às vezes esse ômega 3 que a gente acaba consumindo não é o melhor ômega 3. E de novo, não tem nenhuma evidência. Ômega 3 tem trabalhos mostrando que a associação ômega 3 e ômega 6 para controle do colesterol, isso sim. Mas para tratamento da esclerose múltipla, infelizmente, a gente não tem, tá bom? Não tem evidência ainda científica. Saindo um pouquinho, depois eu volto para medicações, tá? Saindo um pouquinho de medicação, indo para tratamento não invasivo, tá? Hoje está muito em voga a estimulação magnética transcraniana para algumas doenças. E também, infelizmente, a gente não tem evidência científica para o tratamento da esclerose múltipla, tá? Alguns casos, quadros sequelares, tá? Então, por exemplo, paciente que tem uma lesão cerebelar, que tem um tremor importante, que a gente fala que é um tremor intencional, até pode ser usado, tá? Para melhorar um pouquinho, mas ainda faltam evidências até para isso. Claro, infelizmente, naqueles casos muito graves que a gente não já tentou várias terapêuticas e não deu certo, a estimulação poderia resolver. Mas o efeito também da estimulação magnética transcraniana ele é transitório. Tem uma melhora num período e depois volta ao tremor. Mas naqueles casos refratários que a gente já tentou outras terapêuticas não deu certo, é uma tentativa. Contudo, ainda não tem evidência científica sobre tal, ok? E o mais intrigante, o mais que vai gerar discussões aqui é a vitamina D.
ok? A vitamina D, primeiro, ela não é uma vitamina. O ideal era ter mudado esse nome. Ela é um hormônio, ela age como um hormônio e atua principalmente no metabolismo do cálcio, tá? Tanto a absorção, na reconstrução óssea. Então, isso é de suma importância, a vitamina D. Então, ela é um hormônio e não vitamina em si. Por que a vitamina D entrou em voga no tratamento para esclerose múltipla? A gente sabe que na primeira infância até a adolescência, uma baixa taxa de vitamina D aumenta o risco de esclerose múltipla. Não é à toa que países mais longe da linha do Equador, tá? Países nórdicos como Canadá, países Noruega, Irlanda, a prevalência da esclerose múltipla é muito maior do que países próximos à linha do Equador. Então, por exemplo, o próprio Brasil. No Brasil mesmo, como é um país continental, a região norte e nordeste tem muito menos pacientes com esclerose múltipla do que a região sul. Tá? A região sul do país é muito maior a prevalência, ok? Então, essa é uma das teorias. Então, até aos 15 anos de idade, 16, então na infância, até intraútero tem trabalhos mostrando também deficiência de vitamina D. Até a adolescência, baixa taxa de vitamina D aumenta o risco de desenvolver esclerose múltipla na idade adulta. Tá? Então, surgiram-se estudos, tá? Algumas pessoas que começaram a tratar pacientes com vitamina D, ok? Tá? Então, o grande problema, antigamente, tá, a gente tinha drogas de baixa potência, drogas que a gente chama de plataforma, que realmente o paciente, claro, diminuiu a evolução da doença, mas não eram drogas boas. Aí surgiu o tratamento com a vitamina D, tá, com doses altas de vitamina D. Tá? E o que os estudos dizem sobre isso? Tá? Infelizmente mesmo, eu falo com grande pesar, porque seria interessante uma medicação que controlasse, ou entre aspas, até curasse a esclerose múltipla, não deixasse ela evoluir. Mas, infelizmente, ainda não temos nenhum estudo forte, bom, adequado, mostrando que a vitamina D em monoterapia, quero dizer, só ela, diminui a evolução da doença. Então, vamos lá. Tem uma revisão sistemática, tá, publicada na Cochrane em 2017, que eles pegaram o estudo, os autores pegaram vários estudos e reuniram em torno de 800 pacientes, tá, com esses estudos. Tá? Eles pegaram estudos onde usou-se a vitamina D comparado com o placebo, tá? Pelo menos 48 semanas. Que, tá, concordo que é um período curto, mas a maior parte dos trabalhos com as drogas, tá, para esclerose múltipla também costuma ser esse período. A conclusão desse estudo da Cochrane, que no final desse período os pacientes não diminuíram, comparado com o placebo, não teve diferença no aumento do número de lesões, tá? Então foi igual. O EDSS, que é a escala de incapacidade, teve piora também, semelhante ao placebo. Tá? Então, o paciente teve número de surtos iguais, aumento do número de lesões e a evolução do EDSS. Então, no estudo da Cochrane, publicado em 2017, não houve diferença no desfecho quando usei vitamina D, quando usei o placebo em monoterapia. Então, sozinho não funciona. Ok, vamos lá. 2020 fizeram um estudo chinês, tá? Uma das críticas, muitos falam, a vitamina D é contra o capitalismo, por isso que a gente acaba criticando. Não, então vamos lá, vamos para a China. A China, teoricamente, é um país socialista, tá? Então ela pegou, fizeram também um estudo de meta-análise, que estudou vários estudos, tá? Até o ano de 2020, tá? E a conclusão, também pegaram, foi um número grande de pacientes, no final, deu 900 e pouco. E no final, conclusão semelhante. Não houve diferença quando comparado com placebo. Placebo, ok? Então, de novo, baseado em evidência. Tá? Estudo também bacana, publicado numa revista grande. Vamos lá, 2023, um estudo da Brain. Brain é uma das melhores revistas de medicina, tá? Principalmente da neurologia, tá? É de alto impacto, uma revista séria. Tá? Então, o que eles pegaram? Vamos tentar, então, pegar aqueles pacientes que a gente chama de CIS. O que é a CIS?
Síndrome clínica síndrome clínica isolada. O que é isso? É aquele paciente que teve o primeiro evento desminimizante. Então, é o primeiro sintoma. Então, por exemplo, ele teve uma perda de força do lado direito, tá? Vou lá, faço a ressonância, vejo a lesão, só que eu só tenho uma lesão. E não consigo fechar critério diagnóstico. Tá? Ele não tem banda ainda, tá? Uma banda negativa, ou mesmo uma neurite óptica, que é mais comum. Então, o paciente teve uma neurite óptica, teve uma baixa da visão, depois recuperou, vou lá e não consigo fechar o diagnóstico ainda de esclerose múltipla. Isso chama de CIS, Síndrome Clínica Isolada. Então, o que esse grupo fez? Ele falou, então vamos estudar, vamos comparar a CIS, tá? O paciente com CIS usando placebo e usando vitamina D. E ao final de um ano, vamos ver quem converteu, se foi foi menos na vitamina D ou menos no placebo, converteu para o diagnóstico de esclerose múltipla. E no final desse estudo, mostrou-se o quê? Que não houve diferença. Então, a vitamina D não teve proteção. Não mostrou proteger contra não parou o processo inflamatório. O paciente converteu para a esclerose múltipla semelhante ao paciente usando placebo. Então, mais um estudo publicado numa revista grande mostrando que não tem benefício. 2024, grupo brasileiro lá da USP, tá? Com a doutora Samira, doutor Tarso, tá? Eles fizeram um estudo de meta-análise também. Meta-análise é quando eu pego vários estudos e junto eles, pego os pacientes ao redor, né, de todos esses grupos, desses estudos, e faço uma análise final para ver se há algum benefício ou não no uso da droga, ok? Eles pegaram os trabalhos publicados até 2022 ou 2023, não lembro, e também fez um número grande, um N grande, igual aquele trabalho chinês, igual o trabalho da Cochrane, tá? E de novo, tá? O uso de vitamina D isolado não mostrou benefício, tá? Hoje a gente tem que usar a medicina sempre baseada em evidência. Não dá para eu falar, ó, isso é o que eu acho, isso é o que acabou, isso é o que vai virar e vamos tentar em você, tá? Porque isso é ruim. Eu tenho que basear em evidência, mostrar que aquela terapêutica tem benefício. E até hoje, infelizmente, eu falo infelizmente com pesar mesmo, eu não fico feliz não, é com pesar. A vitamina D não mostrou evidência no tratamento, imunoterapia, tá? E qual que é o prejuízo da vitamina D? Como eu disse, ela faz parte do metabolismo de cálcio. Então, uma dose muito alta de vitamina D, uma intoxicação por ela descalcifica o osso. Tá? Ela tira o cálcio do osso, aumentando na periferia e pode acumular nos tecidos, aumentando o risco de cálculo renal e, principalmente, além da nefrolitise, que é o cálculo renal, acúmulo no rim, no parênquima do rim. O paciente perde o rim, indo para a hemodiálise. Infelizmente, já vi pacientes acontecendo isso. Pacientes que estavam tomando a medicação de maneira adequada e, de repente, foi fazer uma monoterapia com vitamina D. Quando voltou, além da complicação renal, a doença, houve uma piora grande da doença, da esclerose múltipla. Tá? Então, tem que tomar cuidado. E tem também um trabalho publicado na Lancet, há 2 anos atrás, mostrando que a vitamina D parece não ser tão boazinha para o sistema nervoso central. Tá? Os pacientes tiveram mais surto. Houve uma desregulação do sistema imunológico. Então, toma cuidado. Além de não ter um benefício demonstrado em trabalhos, parece que também está mostrando alguns trabalhos que ela também não é tão boazinha, que ela pode piorar a doença. Tá? E um outro ponto também importante. A esclerose múltipla, a gente sabe, é uma doença inflamatória, autoimune. Ok, parece que a vitamina D ela tem um papel, sim, nesse processo inflamatório. Tá? Parece que ela ajuda um pouquinho. Alguns outros trabalhos sugerem isso também. O problema é a complementação da definição da esclerose múltipla. Ela tem um componente degenerativo. E isso a vitamina D não vê. Ela não mexe. Então, aquele paciente não está tendo surto, tudo bem. Mas tem algo por trás, que é o que a gente chama de PIRA, que é a progressão independente da atividade de surto. O paciente está tendo atrofia cerebral. A cognição dele está piorando. Tá? A coordenação está piorando e ele não percebe. Que é aquela progressão silenciosa. Então, assim, de novo, é com grande pesar, já falei 3 vezes nesse vídeo, é com grande pesar
que a vitamina D ainda não tem benefício. O que os trabalhos sugerem? Inclusive a última recomendação da Academia Brasileira de Neurologia. Em monoterapia, não. A suplementação, para eu deixar em nível adequado, normal, tá? Até no máximo uns 80 nanogramas, tá? Tudo bem, parece ser benéfico. Tá? Se o paciente, então, está em insuficiência, tá? Hoje no Brasil, a nota de corte acho que é 25, 28, se eu não me engano. Se está abaixo de 28, a gente suplementa, tá? Para tentar deixar até no máximo 80 nanogramas. Abaixo disso, acima disso, o paciente já está acima da normalidade, não fazer nada. Uma professora fantástica, ela que ensinou muitas pessoas aqui no Brasil, ela não nem suplementava, ela orientava o paciente a tomar sol, que a gente absorve vitamina D através do sol. Então, uma caminhada, tomar uma exposição solar pela manhã, isso ajuda bastante. Tá? É que hoje, mesmo em país tropical, a nossa taxa de vitamina D é baixa. Por quê? Por causa que a gente trabalha em lugar fechado, quando sai, põe protetor solar, e isso acaba diminuindo. Tá? E um outro parênteses também, será que essa vitamina D baixa no paciente com esclerose múltipla é que como nós temos um processo inflamatório colônico, e é um hormônio, acaba consumindo essa vitamina, a vitamina D, esse hormônio, então é consequência da esclerose múltipla ou ela é que ocasiona a esclerose múltipla? Ela é causa ou consequência? A gente não tem essa resposta. O que a gente tem de resposta, em suma, monoterapia não ajuda. Tem riscos, tanto para outros órgãos quanto para a própria doença, tá? E o ideal é a gente deixar ela no nível normal, ok? Nada megadoses. Isso daí, infelizmente, a gente não tem benefício, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, alguma outra droga, algum nutriente que vocês tenham dúvida se tem benefício ou não, coloca aqui e eu tento responder o mais rápido possível e também fazer outros vídeos sobre esse tema também, ok? Abraço!